Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TruvaCast, o primeiro podcast de moda, música e arte. E bom, hoje, gente, a gente está saindo um pouco do convencional aqui e trazendo um tema, né, que é bastante importante, principalmente, né, para esse ano, que é sobre política. E eu tô com dois convidados aqui muito especiais. Eu quero que vocês comecem se apresentando. Quem que são vocês aí, cada um? E vamos nessa. Bom dia, gente. Eu sou a Dani Sanches, sou assistente social, sou moradora da Ceilândia, nascida e criada lá. E esse ano estou aí como pré-candidata a deputada federal pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, fazendo uma construção política aí que tenha e que traga a cara da periferia, da mulher negra, das pessoas de quebrada. E é isso, estamos aí nessa construção. Massa. Gente, obrigado pelo convite, muito importante estar aqui conversando com vocês, trocando uma ideia. Eu sou o Fábio Félix, sou assistente social também como a Dani, trabalhei no sistema socioeducativo, trabalho no sistema socioeducativo, mas hoje eu estou deputado distrital pelo PSOL e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF. Eu também já trabalhei com população em situação de rua, então são temas importantes para mim, temas que eu acho que são fundamentais para a gente entender a desigualdade da sociedade. Sou o primeiro deputado gay assumido, orgulhoso da minha orientação sexual na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e a gente tem tentado trazer essa discussão também de novas representatividades para a política. Massa, velho. Quando a gente fala assim sobre política e principalmente, né, quando a gente fala sobre essas questões de minorias, eu acho que surge muito esse questionamento, né, mano? Como é que foi pra vocês ter esse início assim na política? Como é que desenvolveu e falou assim, cara, eu quero ser política, eu quero ser política? Como é que foi isso pra vocês, gente? Olha, acho que pra mim, assim, nunca foi um envolvimento com a política institucional, sabe? Então eu conto que desde que eu saí do armário, eu comecei a militar, porque sair do armário, de alguma forma, é você exercer uma luta dissidente, assim, é você começar a enfrentar aquilo que é o paradigma, ainda mais na época que eu saí do armário, assim, o que é o paradigma da sociedade para os corpos, para os afetos, né, para aquilo que você se relaciona. Então, eu tive que nadar contra a corrente desde ali e contar para minha família e tentar construir uma rede de apoio que entendesse a minha sexualidade, minha orientação sexual. Então, aquilo pra mim, eu sempre enxerguei como uma militância mesmo, sabe? E, enfim, eu também, a partir da minha profissão, né, o serviço social, ele traz muita luz pra gente, né, a entender a realidade, as contradições, lidar com situações de extrema vulnerabilidade das pessoas, na assistência social, na saúde, em muitas áreas. Então, isso também ativou em mim essa necessidade de lutar por políticas públicas. E o caminho da disputa da política institucional, de ser candidato, foi posterior. Então foi numa militância ativa, no partido, nos movimentos sociais, aquilo foi, acho que construindo ali, né, uma narrativa coletiva de muita gente pra gente disputar um cargo. Então não é a disputa em si, um dia o meu sonho é ser deputado. Nunca foi um sonho ser deputado. Meu sonho sempre foi ser assistente social, sempre foi trabalhar numa área que eu acreditava, que eu gostava, mas depois a minha militância, meu ativismo me levou um pouco pra isso, assim, e eu acho que isso é muito importante. Porque quando a gente se nega também a estar nesses espaços, a gente tende a não conseguir, não só ocupá-los, que é fundamental, mas mais que isso mudar a realidade, aquilo que a gente critica, que a gente não acredita, né? Sim, pra você. É muito parecido, assim, porque na verdade, assim, quem é de periferia sabe que a realidade da periferia, ela acontece de uma maneira muito subjetiva, onde a escola e os programas sociais são as únicas coisas que você tem ali de atrativo, né? Então, eu começo a minha militância, essa construção política, no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, aqui no Distrito Federal. Então, começo com essa participação e, a partir disso, eu sempre fui muito comunicativa. Então, esse lugar, né, onde uma criança preta consegue se comunicar é sempre benquisto, no sentido de que, tipo, do que você está falando, né? Tem essa coisa de que você ecoa as vozes e aí acaba você sendo eleito para fazer essas representações. Então, fui eleita representante desse grupo na Ceilândia, depois fui eleita o grupo, representante do grupo no Distrito Federal como um todo, e aí fui fazer essa representação nacional. Mas assim, falar pra você que eu sonhava em ser, né, pré-candidata, não. Porque a gente sabe que a realidade para as pessoas negras ela é sempre muito, muito complexa, né? O Fábio, como homem negro, ele sabe o que significa isso dentro da política.
E a gente, aqui no Distrito Federal, a gente tem coisas muito peculiares. Por exemplo, a gente nunca elegeu uma mulher negra deputada federal pelo DF. A gente nunca teve uma pessoa negra que ecoasse as nossas pautas. Então, quando eu vi que a gente precisava, de algum momento, fazer uma construção política para que nós chegássemos até lá, eu entendi que esse lugar deveria ser ocupando esse espaço, né, essa lacuna que tem de representatividade de pessoas negras dentro do Congresso Nacional. E assim, não só no Congresso Nacional, né? Mas no DF também você tem essa lacuna, que só tem 2 homens negros, não tem nenhuma mulher negra fazendo representação, né, como parlamentar. Você tem um cenário hoje onde as políticas para a igualdade racial ela não funciona e que a periferia está desassistida. Então, quando a gente foi vendo isso lá em 2019, com a eleição do atual governo, a gente viu que a gente precisava ser essa linha de frente aí para fazer um contraponto ao discurso que estava sendo colocado, né? Esse discurso da democracia racial no Brasil ele é muito forte e se intensificou, né, nos últimos anos, onde não tem racismo, tudo é mimimi, e aí a gente entendeu que precisava fazer esse movimento de construção de uma representação, né, política no Senado do Distrito Federal, e aí se lançar aí como pré-candidata, que é um desafio, né? Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir virar a chave da cabeça das pessoas sobre a importância da representatividade, né? Das nossas pautas e das nossas ideias lá. Então, por isso que a gente chegou, assim, mas só eu também tinha de ser assistente social, eu sou assistente social, né? E gosto da minha atuação, mas eu entendo que a política, ela acontece em vários campos, né? Tem uma frase que fala, né? Sou político, né? Sonho, vivo e defendo direitos humanos. E eu acho que é bem isso mesmo que a gente faz quando a gente fala que é político, né? Tudo é político no Brasil. Sim. O fato de você ser uma pessoa negra, dormir e acordar já é um ato político, porque todos os dias morrem jovens negros. Então, é essa construção. Nossa, e existe uma conjuntura, assim, bem... Como é que eu posso dizer? Ela é bem lombrada. Não sei nem uma melhor palavra para falar sobre isso. Porque a partir do momento que não existem pessoas como nós, né, no poder, fica muito mais difícil que as nossas pautas sejam levadas, né, em consideração. Enfim, né, meio que parte para um mar de esquecimento, já que não existe uma referência ali dentro para poder levar tudo isso. E, bom, vocês até falaram um pouco sobre isso, sobre essas questões das necessidades, mas eu queria entender como é que foi esse processo das escolhas das pautas mesmo, para vocês, tipo, falar assim, essa pauta aqui eu realmente vou defender. Como é que foi esse processo de escolha e como que vocês definiram essas pautas para realmente serem levadas aí? Eu acho que tem algumas pautas, assim, que são muito encarnadas na gente, assim, na nossa história, na nossa realidade, que a gente começa a conviver com elas desde a infância, né, assim, o racismo, a LGBTfobia, eu acho que no meu caso elas foram muito importantes para eu entender a realidade, assim. E eu acho que ao longo desse processo de elaboração, assim, de militância, a gente vai entendendo que as pautas, elas se encontram, elas são interseccionais, então a gente entende que a falta de direito daquele trabalhador de aplicativo, ou a falta de direito do trabalhador em geral, ela tem a ver com a questão racial, que tem a ver com a questão da LGBTfobia, que tem a ver com o machismo. Você começa a encontrar as pautas e entender que você precisa ter uma luta geral por direitos sociais e por direitos humanos. Então a gente começa a entender também que o fato de alguns setores da sociedade, especialmente a extrema-direita, sempre desqualificarem o conceito de direitos humanos, tentando jogar isso para é o direito dos bandidos, é quem está defendendo os direitos dos bandidos, não entender a realidade, isso é absolutamente racista. Desqualificar os direitos humanos é não entender que a gente tem que ter um mínimo de dignidade para garantir alimentação, vestuário, direito ao trabalho, a vida, né, que é o básico. Então a vida da população negra, da juventude negra, está sendo atacada todos os dias, o corpo das mulheres está sendo atacado, o afeto das pessoas LGBT está sendo atacado. Então eu acho que isso é um misto de viver uma realidade de opressão que toca a gente e gera empatia, e também eu acho que a nossa militância vai ajudando a gente a elaborar, né, Dani, assim, um pouco a elaboração política, programática. Eu acho que isso ajuda na escolha. Eu acho que a gente não escolhe muito as pautas escolhem a gente, né? Elas escolhem a gente.
Tem uma coisa que o Fábio sempre fala, que eu acho que é bem importante, assim, né? Que as pessoas, você é LGBT, você vai defender a pauta LGBT. Não, a gente tá ali nessa coisa da representatividade, porque a gente sabe, né, aonde o nosso sapato aperta. Da população negra, da população LGBT, da população periférica, mas isso não significa que a gente vai defender só essas pautas, né? Eu acho que a construção política, as pessoas têm que entender que quando a gente é eleito ou eleita para um cargo eletivo como de deputado, de senador, de governador, os nossos preconceitos, eles têm que ser para nós, né? Que nem deveria existir preconceito, mas assim, quando a gente fala, por exemplo, eu sou uma mulher de terreiro, né? Então, assim, eu não vou fazer a defesa apenas das pautas de povos e comunidades tradicionais. É importante que a gente esteja lá para falar sobre as nossas demandas, mas quando você é eleito, você não é o parlamentar da pauta específica, né? Você é parlamentar de toda uma sociedade. Então, assim, Brasília... Vota, né? Exatamente. Você vota um monte de coisa. A Dani vai estar lá. Se ela for eleita deputada federal, ela vai votar um tema relacionado à tributação... das grandes fortunas. Exato. Então temas que tem a ver. Essa tem até a ver com a pauta dela, mas sei lá, Zona Franca de Manaus. Vai discutir uns temas que estão meio fora daquela agenda, né? E que a gente vai ter que estudar para falar. Então, assim, quando a gente... E essa representatividade, quando a gente fala desse papel, né, da representatividade, é as pessoas entenderem que a gente precisa de mais de nós lá dentro. Precisa de pretos fazendo a construção, precisa de pessoas LGBTs fazendo a construção, mas que essas pautas não vão nos definir. Né, que a nossa pauta ela vai ser mais ampla, ela vai ser em benefício de uma população, em benefício do Distrito Federal, no caso da gente aqui, enquanto tanto no âmbito federal quanto no distrital, apesar do federal a gente votar pautas que são nacionais, mas a gente vota a partir do interesse da população do Distrito Federal. Então, quando pensar que essa representação e essa construção de pautas, ela é bastante ampla, assim, né? A gente, por exemplo, falar de educação, né? Eu posso falar de educação sobre diversos aspectos, mas eu posso falar só a partir do aspecto da implementação da 10.639, que é a lei de ensino sobre o movimento negro, né? Sobre pessoas negras no Brasil. Então, eu posso falar só sobre a questão do bullying contra as pessoas LGBTs dentro dos espaços educacionais, porque aí eu vou recortando para a minha especificidade, mulher preta, periférica, sapatona, mas pensar que esse leque ele é bastante amplo. E aí é entender que essa governabilidade ela só é possível a partir de todas as pautas que tem. Mas que quando a gente fala que essas discussões sobre periferia, educação, né, religiosidade, pessoas LGBTs, não tem pessoas desses segmentos lá dentro para discutir, para levar a realidade do movimento, aí a gente está falando de que não existe representatividade, né? Mas que a pauta ela precisa passar, né, por um viés onde a sociedade seja vista dentro daquela pauta e que a gente consiga fazer com que as minorias sejam enxergadas. Então, a gente sempre define, né, saúde, educação, todo mundo fala sobre isso, mas ninguém, por exemplo, vai fazer o recorte, por exemplo, sobre saúde para pessoas LGBTs, sobre saúde para a população negra. Então, quando a gente está falando dessa representatividade, dessas pautas que são gerais e que são interseccionais também, como o Fábio disse, a gente está falando que a gente quer falar sobre isso, vamos discutir isso, mas que a gente quer nós falando sobre nós. Né? Então, agora a gente muda a chave e fala, não, mano, agora é nós por nós, a gente vai falar sobre as nossas demandas, porque agora a gente está aqui, né? A gente entrou. E aí, vamos discutir tudo que tiver que discutir. Orçamento, tributação, saúde, educação, assistência social. E vamos fazer a construção política, porque é para isso que a gente está lá. Sabe? Mas com a nossa cara, com o nosso corpo e com as nossas demandas sendo levadas a partir de um olhar do movimento social. Porque a gente vem dos movimentos sociais. Né? O Fábio vem do movimento social, eu venho do movimento social. E aí, a partir disso, a gente constrói as nossas pautas e demandas aí dos movimentos. E é uma outra forma de fazer política, né? Assim, a forma que vem dos movimentos sociais é completamente diferente dessa forma viciada de balcão de negócios, de corrupção, dos milionários que sempre ocuparam a política, das mesmas figuras e famílias que sempre ocuparam a política. E isso é muito importante, gente, porque às vezes também eu acho que vai um pouco também da sociedade, das pessoas entenderem, né, tipo, a importância mesmo de ter pessoas como nós, assim, no poder, tá ligado?
E até falo isso para quem está assistindo ou escutando a gente, porque é muito importante que a gente possa entender o que está acontecendo na política, principalmente nesse ano, né? Estudar as candidaturas, estudar o que está de fato acontecendo, porque eu acho que parte também um pouco para a ignorância nesse sentido, e principalmente aqui no nosso público, que é uma galera mais jovem mesmo, de pô, realmente, gente, vamos sentar a bunda na cadeira, vamos tentar entender o cenário, porque é muito importante que a gente coloque vocês no poder, minha gente, que é só assim a gente realmente consegue mudar, né? E bom, gente, desde que o Bolsonaro se instituiu no poder, muitos pontos vêm sendo debatidos de forma extremas, né? Como a militarização das escolas, descontrole de circulação de armas no país. Qual a opinião de vocês sobre isso, gente? Temas assim são fundamentais, né? Acho que com a chegada da extrema-direita no poder, a gente não teve dúvida de que havia uma tentativa e um clima de construir uma sociedade fascista no Brasil. Eu acho que todo o ataque às instituições, o ataque à democracia brasileira, isso foi recorrente. Isso foi do ponto de vista do ataque institucional, mas também aconteceu no esvaziamento de políticas públicas assim que são fundamentais. E ataque a políticas públicas estratégicas como a educação. Eu acho que hoje um dos maiores ataques à educação pública brasileira é a militarização das escolas, que também está presente aqui no DF. Então esse é um ataque forte à educação pública no nosso país e no DF. Assim, porque você vai pensar bem, né? Você vai colocar um grupo de militares dentro de uma escola. O perfil dos militares que está sendo colocado hoje, até do ponto de vista técnico, são pessoas que não têm qualificação técnica ali para estarem ali, porque não tem qualificação pedagógica, a maior parte deles afastados da rua por algum problema que tiveram na rua, então já estavam em serviços administrativos e agora estão dentro das escolas públicas conduzindo um processo disciplinar. Então isso tem gerado muita violência como consequência. Então isso é muito ruim, muito grave, isso gera uma debilidade enorme na educação e além disso isso vai contra todos os nossos princípios de educação, que é uma educação para direitos humanos, é uma educação antirracista, é uma educação de respeito e tolerância a toda a diversidade humana, é uma educação que não seja capacitista. Então, isso vai contra essa lógica, além de fazer uma separação muito fragmentária, assim, equivocada entre disciplina e pedagógico. Isso não existe, disciplina e pedagógico são uma coisa só, tem que ser trabalhada com prevenção, com diálogo. Então, esse é o erro. E a gente tem visto também muitas denúncias de truculência, violência mesmo, dentro das escolas públicas militarizadas aqui do Distrito Federal. Então, lá na Câmara Legislativa, eu fui uma das principais vozes de enfrentamento à militarização das escolas. Contra, mesmo às vezes, os setores da comunidade ali, que vai ter a escola fazendo apelo, querendo a escola militarizada, eu estava lá na linha de frente contra a militarização, porque eu acho que esse projeto ele é ruim para a educação. E tem mais uma coisa importante, que nesse projeto o governador mentiu. Ele falou que ia aumentar o recurso das escolas, que ia dar farda dos estudantes. Isso gera toda um fetiche assim, na sociedade. A galera lá quer receber a farda, acha que vai se dar na Escola Militar de Brasília, Colégio Militar de Brasília. E não é o caso. A galera nunca, as crianças, adolescentes nunca receberam essa farda. Não teve aumento de recurso para essas escolas. Então, assim, foi uma fraude também, do ponto de vista orçamentário e da promessa. Esse projeto é uma fraude, além de não estar dando os resultados que eles anunciavam que ia dar. Então acho que isso é muito grave e é algo que a gente tem que pensar. Sobre a questão das armas, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ruim. Assim, a questão das armas, eu acho que ela tem um problema central nessa conjuntura, para não discutir a questão dos princípios, né? Mas nessa conjuntura a questão das armas é ainda mais perigosa, porque eu acho que tem se alimentado o uso das armas, inclusive para colocar em xeque a democracia. Então eu acho que o aumento e o estímulo armamentista só vai gerar mais violência. E a gente vai ter daqui a alguns anos, que a gente não consegue sentir ainda o drama que é isso. Aqui no DF são mais de 243 mil novos portes de arma. É a unidade da federação que mais teve novos portes de armas do país. E não é proporcional, é numérico. Então você imagina, a gente está na frente de São Paulo, sendo que São Paulo tem 13 milhões de habitantes na capital e aqui tem 3. Então a situação aqui é grave. Só que a gente só vai sentir a gravidade disso na violência, na rua mesmo, e na violência contra a população mais pobre, inclusive, daqui a alguns anos. Vai ser uma herança maldita da extrema-direita do poder, do Bolsonaro no poder. A gente vai sentir daqui a uns anos isso. Eu acho que o Fábio trouxe bem, quando a gente faz essa conexão, né, por exemplo, da questão da periferia e das escolas militarizadas, né, onde foi que o governo ibanês aqui no Distrito Federal
militarizou escolas, né? A primeira escola militarizada foi na Ceilândia, o 77, que era uma escola modelo, onde tinha diversos alunos aprovados na UNB, tinha um trabalho de base, professores qualificados, e que conseguiam ali fazer com que o sistema educacional fosse mais leve, né? Porque a gente sabe que o modelo educacional do Brasil é um modelo pesado, onde a escola não é atrativa, você não tem vontade de ir para a escola. Então tinha um modelo que estava dando resultados. Mas você precisa fazer o ataque direto à periferia. Então, como é que você faz? Né? A gente sabe qual é a relação, né, das forças policiais, e aí eu não vou dizer só da polícia militar, por exemplo, porque são as forças policiais, né? Como elas foram treinadas para atuar dentro das periferias. E essa é a grande questão, né? Se a gente não tem um treinamento efetivo para que a abordagem no plano piloto seja a mesma abordagem lá da Ceilândia, do Porto Sol, Sol Nascente, Planaltina, a gente vai ter uma ação muito truculenta da polícia nesses espaços. E aí, quando a gente fala dessa militarização especial, eu acho que para mim tem fatores que o Fábio já trouxe muito bem, mas que tem o silenciamento dos corpos negros dentro desse espaço, o silenciamento dos corpos LGBTs também dentro desse espaço, porque você não pode ser mais você, né? Você tem que se moldar dentro de uma estética que é dita normal, natural, para aquele espaço. Mas tem um detalhe, assim, quando eu matriculei meu filho naquela escola, ela não era militarizada. Então eu não tinha essa preocupação de como o cabelo do meu filho tinha que estar, qual era a relação, e que cabelo black ou que o cabelo com tranças era um problema. Porque a gente sabe que o cap não entra na trança, não entra. Então ou você alisa seu cabelo ou você corta seu cabelo. Né? Então, assim, você tem esse controle dos corpos, a gente tem visto uma resistência muito grande que se iniciou, né, na cidade estrutural por causa das ações truculentas da polícia, e a gente tem que entender que esse movimento, ele tem esse objetivo mesmo, de silenciar e doutrinar corpos negros dentro das periferias, porque aí você fala como é que tem que ser. E aí quando você traz essa questão das armas dentro desses espaços, a gente sabe que nem todas as armas, a gente está falando aqui de armas que foram registradas, né? Mas que essa circulação de armas, né? E como isso pode agravar o problema da violência dentro das periferias, é algo que a gente precisa pensar, assim, não, é inadmissível pensar que você pode encostar no carro de uma pessoa e a pessoa simplesmente descer armada e te dar um tiro, como já aconteceu diversas vezes aqui no Distrito Federal. E o que a gente tem visto é o aumento, né, dessas ações com armas de fogo aqui, para brigas que são supérfluas, né, para discussões que ali poderiam ser resolvidas por meio do diálogo, mas que quando você tem uma arma, isso pode potencializar o poder, né? Porque é isso, as pessoas que portam armas hoje no Brasil, elas são pessoas que entendem que o poder chegou até ela, né? Eu tenho uma arma na mão, eu posso fazer o que quiser. Então isso ainda coloca mais vulnerabilidade ainda às mulheres negras, em situações de violência, né? A gente tem percebido esse aumento. E aqui a gente precisa pensar, nem mesmo com essa mudança, né, com a possível eleição do Lula no primeiro turno, que a gente vai conseguir reverter o que já foi. Como o Fábio disse, são heranças que a gente vai responder daqui a 10 anos, que a gente tem visto aí de ataques no Brasil todo, né, coisas que não acontecia, de pessoas chegar numa festa atirando, matando 16 pessoas. Deu mais voz, né, para que exatamente, essas coisas acontecessem. Eu acho que esse movimento das armas, ele acabou soltando os monstros, né, que estavam ali, que tinha ainda um certo receio de aparecer, mas agora eu posso, porque meu presidente deixa. Né? A gente viu isso no dia da eleição do Bolsonaro, né? No dia da eleição, né? No segundo turno, eu tava em Planaltina, gente, era um negócio surreal, assim, a galera fazendo arma, não sei o quê, como se a arma fosse salvar vidas, né? Eu lembro vários amigos, assim, tava com namorada, a galera passava, isso vai acabar, é Bolsonaro. Exatamente. E aí você tem, você tem essa ação, assim. E quando a gente não tem uma educação, né, sobre política, falar sobre política, a gente não tem esse costume, a gente naturaliza esses atos, né? Sim. Então, assim, o que a gente viu foi um show de horrores que vai permanecer por alguns anos, ainda que haja uma renovação na Câmara Federal, ainda que haja, né, uma renovação no Palácio do Planalto, a gente ainda vai ter que conviver com isso, assim, né, e rezar muito para que o Brasil não se torne, né, os Estados Unidos aí no número de ataques que a gente vê com armas de fogo, e que inclusive alguns estados, né,
do país, dos Estados Unidos, já tem pensado, inclusive, como controlar, né, essas armas. Assim, hoje a gente tem o país que mais controla as armas no mundo é a Noruega, né? E que ainda assim teve, em 2017, se eu não me engano, uma chacina lá, onde mais de 70 pessoas foram mortas, adolescentes, num congresso marxista na Noruega. E é isso, né? O ataque ela traz esse viés que é político, que o Fábio disse, porque eram ideias nazistas que estavam sendo propagadas, mas que onde 70 jovens e mais de 120 pessoas ficaram feridas, porque estava discutindo ali uma perspectiva marxista e que as pessoas já colocam, né? Já levam para o comunismo aí, como se o comunismo fosse algo ruim. Então, pensar como isso vai funcionar nessas eleições especiais, né? Para nós negros, LGBTs, de esquerda, a gente tem se preocupado muito com a nossa segurança, porque esse número de armas circulando no Distrito Federal coloca a minha vida, do Fábio e de outros candidatos em situação de risco. E para vocês, qual a importância de candidatura de pessoas negras e LGBTQIA+, em espaços de poder? Olha, eu acho que é uma grande necessidade, né? Porque hoje a gente tem um problema de representatividade. Você olha para qualquer casa legislativa do Brasil, na Câmara Federal, no Senado Federal, na Câmara Legislativa, você não tem pessoas negras nesses espaços, assim. Você tem pouquíssimas pessoas. Não à toa, a Benedita da Silva é um grande símbolo nacional, além de ser uma deputada já idosa, que já ocupou vários cargos públicos, mas porque ela foi a primeira vereadora negra na história do município do Rio de Janeiro. Você imagina no Rio, que tem uma população negra gigante, a Benedita foi a primeira. Eles deram carro funcional para todos os vereadores quando ela foi eleita, menos para ela. Então, é um absurdo, né? Assim, impensável a gente ter pouquíssimas representatividades negras realmente num país onde a maior parte da população é negra. Então, isso, assim, é algo que a gente precisa realmente defender. A representatividade por si só, ela é insuficiente para transformar a realidade, porque a representatividade, óbvio, não nos serve uma pessoa negra que defende um programa que é contra os negros e negras. E a gente conhece algumas figuras assim, né? Em São Paulo tem um vereador conhecido, no Rio tem uma deputada conhecida que, na verdade, usa o seu mandato para atacar a população negra. Tem um deputado federal também que vive com o presidente da República também, que usa esse lugar, mas para desqualificar a população negra. Mas independente, a gente defende a representatividade casada com um programa político, que é um programa antirracista, antimachista, quer dizer, mais mulheres no poder. E a questão LGBTQIA+, eu acho que ainda ela não é mais complexa, porque são questões independentes, mas ela é ainda mais nova, digamos, na discussão da representatividade, porque até pouquíssimo tempo você nem falava em ter um LGBT na política. Sim. Isso era impensável. LGBT não dá voto, não dava voto, as pessoas não queriam falar desse tema. Até 5 anos atrás, 40% da população, só 40% da população via normalidade na homossexualidade. Hoje você tem a última Datafolha, fala que é 80% encara com normalidade. Então, quer dizer, a gente era uma aberração. Sim. Até pouquíssimo tempo, né? Então, eu acho que quando a gente comemora que a questão da homossexualidade, da transexualidade, saíram do CID, que é o Código Internacional de Doenças, é esse lugar que eles queriam que a gente tivesse, de doença, de patologia. Então, isso é muito novo. A gente teve o Jean Willis no Brasil, que inaugurou um pouco essa representatividade no país. Eu acho que ele é um dos precursores. Óbvio que teve outras experiências menores, né, de vereança. E foi bastante atacado, né? Agora você imagina, talvez ele tenha sido o maior alvo da história brasileira recente de fake news. Ele foi um grande laboratório de alguém que foi desqualificado, atacado por setores da extrema-direita, do fascismo, da direita que hoje se chama de direita liberal, civilizada. Ele foi alvo direto desse ataque. As pessoas até hoje param na rua, gente que a gente conhece, gente. A gente, assim, que fala, mas o Jean defendeu mudar o sexo. Sabe assim, as pessoas vêm com aquelas ideias bizarras até hoje, porque ele foi algo central disso. Então, a elite brasileira não aceita um cara que veio da periferia, que conseguiu se intelectualizar, que virou professor, negro, nordestino, e que virou um gay assumido, que foi vencedor de um programa, o maior programa de entretenimento do país, do ponto de vista do patrocínio, né? É o maior programa, assim. E ele foi o vencedor desse programa, e ele criou empatia com o Brasil, não à toa, que é um programa que cria empatia com as pessoas, e ele virou um deputado federal de primeira linha.
Então, assim, eu tenho muitas diferenças, assim, de ideias ali com o Jean, uma coisa, outra. Só que eu tenho muito respeito. Eu acho que a gente só tá chegando aqui hoje porque ele teve coragem de ultrapassar uma barreira, né? E ele teve coragem, mas ao mesmo tempo ele é uma vítima. Ele é a vítima de uma sociedade absolutamente homofóbica, assim, e de uma elite que trabalhou para aumentar essa homofobia. Então isso é muito pesado. E eu acho que esse exemplo dele nos mostra a necessidade de mais pessoas LGBTQIA+, também na política. Então, essas representatividades são muito importantes. Então, a gente tem defendido elas e o nosso partido tem tentado colocar cada vez mais. É sempre um desafio. Não vou dizer que foi natural. O Fábio vai ser o candidato principal do PSOL. Não é nada natural, nem hoje. É sempre uma batalha política. Né? Sempre foram outras figuras mais antigas, mais a cara da política institucional. Então, a gente teve que fazer uma travessia para chegar nesse lugar, assim, sabe? Até dentro dos partidos. Agora o PSOL, que é o nosso partido, ele tem feito um esforço, assim, de muitos anos, né? O Jean foi do PSOL, foi eleito pelo PSOL, e um esforço de ter várias e novas representatividades. É o único partido que tem uma maioria da bancada que é uma maioria de mulheres, é uma bancada com pessoas LGBT, é uma bancada com mulheres negras. Então a gente tem a Vivi, a Thalíria, a Áurea. Então são representatividades que estão crescendo no Brasil, né? Assim, a gente teve a Erika Hilton na eleição municipal de 2020, foi a mulher mais votada do Brasil, que é uma mulher trans, negra, e é do pessoal importantíssimo. Então a gente tem que começar a ocupar esses espaços da política e, além de ocupar com as nossas representatividades, também com um programa que pode transformar a sociedade. Eu acho que o Fábio trouxe bem, né, essa ideia, assim, eu acho que não basta, não é qualquer negro que nos representa, né, que tem vários aí, né, que a gente chama popularmente de capitão do mato, né, tem vários capitão do mato aí que está a serviço dessa direita, né, dessa política, dessa velha política, e aí que é um entre muitos, né, então assim, e aí vem com o discurso da meritocracia, de que esse é o processo, se eu conseguir, você vai conseguir, e quando a gente sabe que a corrida para as pessoas negras, né, quanto mais periférica ela é, mais difícil fica essa corrida, né, mais atrás você sai. Então, quando a gente fala, né, dessa representatividade, é falar que a gente está cansado daquele retrato tradicional da política brasileira, né? Aquele retrato de homens cis, heteronormativos, brancos, representando a política do Brasil, assim. E aí, quando a gente fala da necessidade de ter caras pretas ocupando, é porque a gente vai mudar o retrato dessa sociedade, sabe? O retrato dessa política. Quando a gente tem um de nós lá que constrói a partir das nossas concepções, através das ideias dos movimentos sociais, você sabe que o que você almeja vai ser pautado. A gente pode até perder, porque o Fábio sempre fala isso, né? É luta atrás de luta, né? Porque a gente apresenta projeto, eles derrubam no negócio, a gente vai fazer a mobilização, a galera vem pra Câmara, ocupa, faz todas as atividades, e aí a gente consegue avançar um pouco, porque é isso, assim, a gente está levando para o plenário os almejos da rua, né? O que o movimento social deseja, né? Quais são as vulnerabilidades? Então, assim, a gente tem esse modelo, né, de gestar a política através dos ensejos da rua. Então, assim, a gente, de fato, escuta a voz da rua. Né? E aí, tanto para LGBTs, e aí os LGBTs, né? Ser negro, eu não tenho como esconder minha cara preta, nem meu corpo negro, meu corpo periférico. Né? Mas o LGBT, quando a gente fala que o Fábio é o primeiro LGBT assumido da Câmara Distrital, é justamente porque já tiveram outros que não eram assumidos. Né? Mas que é isso, assim, de alguma forma, essa coisa da sexualidade, ela foi por muito tempo, assim, as pessoas conviviam, né? Eu moro com uma amiga. Nossa, eu moro com essa amiga há 20 anos. É isso, né? Você vai jantar com a amiga, viaja com a amiga, faz tudo com a amiga e é só amiga. E aí, até você conseguir verbalizar, não, ela é minha esposa, ela é minha companheira, foi um processo, mas por muito tempo as pessoas viveram bem com relação a isso. E existem diversos parlamentares que ainda hoje não conseguem sair, né, desse armário, né? E aí vive ali pela própria violência e pelo espaço também que ela conquistou. Pô, sei lá, tô no meu 4º mandato, agora eu falar que eu sou uma mulher lésbica, eu acho que pode dar algum tilt aí na cabeça das pessoas, mas isso você ainda consegue deixar no campo que é super, que eu não concordo, né? Mas no campo da intimidade, como se a nossa orientação sexual tivesse que ficar só dentro
de quatro paredes, e o que eu vivo com o meu companheiro, com a minha companheira, fora disso, ninguém tem nada a ver. É que é uma intimidade forçada, né? Exatamente. Mas assim, ser preto você não tem como fazer. Hoje a gente tem 4% dos parlamentares, né, das parlamentares eleitas, são só 4% de todos os parlamentares, dos 513 parlamentares da Câmara Federal se autodeclaram pretos ou pardos. Né, disso é só 0,4 que são mulheres. Então, assim, a gente tem uma defasagem gigantesca, né, dessa representatividade, e acaba que as pautas que para nós de periferia e pretas não são levadas tão a sério, né? Como a questão da educação primária, que a gente sabe que isso não é uma pauta que as pessoas consigam entender. Da própria assistência social, que você tem alguns parlamentares que fazem essa representação, mas que também não defende porque não é algo que atingiu ele diretamente, essa necessidade de usufruir, de precisar do SUAS, né? E a gente, nesse cenário todo, né, a gente, quando você tem mulheres que são negras, LGBTs, esse cenário fica muito mais, né, vai ficando mais disperso da realidade do Congresso Nacional. Quando a gente teve Marielle assassinada em 2018, a gente tinha ali diversas pautas, né, que morreram junto, que eles entendiam que estavam matando junto com ela, né? Que é mulher preta, de periferia, bissexual, mãe. Então, assim, eram várias pautas que eles entendiam, a gente matando ela, isso vai... E aí acabou acontecendo um movimento contrário, né? A gente sempre fala que Marielle virou semente, né? E essa semente tem brotado aí, foi reflexo nas eleições de 2018, né? Muito provavelmente, se Marielle não tivesse sido assassinada naquele março de 2018, ela estaria hoje como deputada federal e trazendo as pautas da periferia. Então, acho que a gente precisa entender qual é esse lugar da violência e como corpos negros, né? E aí o jovem negro também, porque o Fábio está aqui hoje, superar a estatística. E quanto LGBT, enquanto homem negro, porque é isso, né? Os nossos corpos sempre foram os principais alvos, né? São os alvos principais das balas, sejam perdidas ou não, né? Porque eu não acredito em bala perdida. E Fábio, você como negro, LGBT, como é que está sendo essa experiência de estar ocupando um espaço majoritariamente branco e hétero? Nossa, é uma novidade, né? Assim, primeiro que a política institucional ela é tão distante da nossa realidade que a gente nem imagina como as coisas funcionam lá dentro, né? É meio que você entrar num mundo novo, assim, que você não imagina como as coisas funcionam e a gente não é nem educado a se aproximar das instituições dessa forma. Então a gente, na nossa militância, a gente começa a circular, né, Dani? Então a gente começa a participar de audiência pública, começa a ter contato com a política institucional com mais força, né? Então a militância traz essa vivência para nós, assim. Mas é um espaço onde você tem que aprender, né, a outras habilidades, que é a habilidade de diálogo com pessoas absolutamente diferentes da sua. Então acho que isso é uma novidade, assim, e muita diferença política. Eu acho que é nos colocar num lugar que a Dani já tocou, que quando você entra com as suas pautas, as pessoas querem colocar você com exclusividade nelas. É você mostrar que você quer discutir todos os temas importantes para os direitos sociais, para a economia, para a mobilidade urbana, para o transporte, para tudo, e que a gente vai debater todos esses temas. É ter muita firmeza ideológica, porque também é um lugar de capturação de almas e capturação ideológica. Eles querem, assim, a instituição, ela cria um ambiente para comprar as pessoas. Não é que alguém ofereceu dinheiro, não é que alguém faz aquele movimento. É uma instituição que quer te comprar o seu ego, a sua vaidade, quer capturar a tua história, para você não representar aquilo que você está ali para representar. Porque é um palácio, te dá status, te dá poder, né? Ou pelo menos um poder simbólico. Então, aquilo tudo é um cenário para capturar você. Desde que você entra na catraca até você entrar no gabinete, você é colocado num lugar de estrutura. Então aquilo é utilizado para capturar a alma da pessoa, né? Assim, então é um pouco isso. Então você tem que estar sempre com o pé no chão. O mandato precisa ser um pé dentro, um pé fora, um pé na rua, com os movimentos sociais, entendeu? Pensando a realidade concreta. Não dá para ter um deslumbramento com o que é aquele processo institucional. E também você entender os limites, que cada vez que você está lá dentro, você percebe que não é aquele projeto de lei necessariamente que vai transformar a realidade, mas é a soma daquela iniciativa institucional ali dentro da Câmara, mais a briga política dos movimentos na rua. É a rua, é a temperatura da rua que muda a realidade. Então lá dentro, percebendo as limitações, a gente sabe da importância disso. Então foi uma experiência, tem sido uma experiência muito importante, uma experiência de trabalho,
Eu também imaginava que a gente podia fazer muito com o mandato. Mas eu não imaginava que a gente podia fazer tanto. Então a gente conseguiu presidir a Comissão de Direitos Humanos, abrir a porta da comissão, que antes recebia 40, 50 denúncias, 80 por ano. Hoje recebe mais de 1.000 por ano. 2.000 denúncias por ano. Abrir a porta da Comissão de Direitos Humanos, pressionar secretarias, mudar o direcionamento de políticas públicas, apresentar leis que são pioneiras no Brasil inteiro, como a gente apresentou a primeira lei do Brasil que enfrentou o iFood, que é a lei que garante os pontos de apoio para os entregadores de aplicativo. Os caras não têm nada, direito a nada. Nem a banheiro. Eles criam nem a banheiro, eles criam uma estrutura onde o colaborador ele não é um trabalhador e eles tentam silenciar, apagar aquele trabalhador de direito, de condição de vida, qualquer coisa. Então deu pra gente fazer e tem dado pra fazer muita coisa. Por isso que a gente tem que ter muito mais gente que acredita nessas pautas, dessas representatividades lá dentro, porque dá pra fazer muita coisa. Você está num espaço ali que realmente, a partir do momento que tenha pessoas, né, parecidas, eu acho que essas pautas elas são mais debatidas e elas também começam a passar mais, né? E, bom, gente, Brasília é um local, né, o Distrito Federal como um todo é um local meio que novo, né, e acho que muito por isso também ela enfrenta diversos problemas, a gente, enfim, né, no sentido social, no sentido cultural. De que forma, em âmbito geral, de que forma que vocês acreditam nessas, tipo, que pode mudar e melhorar esses pontos, essas lacunas que a gente enfrenta aqui no DF? O DF é uma coisa assim, difícil de explicar no capitalismo, né? Porque o DF tem um orçamento bilionário, gigantesco, um orçamento quase 40% maior que o orçamento do estado do Pará. E o Pará é o tamanho de um país. Sim. E o DF é uma das unidades da federação mais desiguais do país. Era a primeira, agora, se eu não me engano, é entre a segunda e a quarta, porque vai mudando sempre, né? É muita desigualdade. Então o orçamento público do DF sempre foi virado contra o povo, né? Não foi para fortalecer políticas públicas. Nós temos 670 escolas públicas espalhadas pela cidade, 172 unidades básicas de saúde. A gente tem uma rede hospitalar, inclusive regional e central, de ponta. A gente poderia ter saúde de qualidade, a gente podia ter educação de alta qualidade para as pessoas, mas infelizmente são desgovernos que realmente não trabalharam para melhorar e qualificar as políticas públicas. E a gente precisa olhar para isso, assim, sabe? Eu acho que o DF é novo, é jovem, mas é um jovem que já tem uma jovem cidade, do ponto de vista da nossa construção artificial. Óbvio que tem Planaltina, que é muito mais antigo que o DF e é parte do DF. Mas tem uma novidade, óbvio, territorial, que é essa Brasília, ou essas Brasílias, ou essas múltiplas cidades, que infelizmente, apesar de jovens, têm sido muito atacadas, né, por diferentes grupos políticos que fizeram muito mal à cidade. Inclusive, alguns deles querem voltar para o poder. E eu acho que a gente vai precisar fazer uma grande luta de resgate local, de resgate do Distrito Federal, assim, de voltar o orçamento para as pessoas, né, de voltar o orçamento para a educação, para a saúde, para a assistência social, para atacar a desigualdade social, né, Daniel? Eu acho que é muita coisa para resgatar, mas eu acredito que a gente pode mudar essa realidade. Como eu disse, eu acho que ela não vai mudar só na instituição, só na Câmara, mas eu acho que a gente vai precisar, eu acho que fortalecer os movimentos sociais, voltar a nossa energia também para lutar por um DF diferente, assim, e combater especialmente a desigualdade. Eu acho que, assim, a gente pensar no Distrito Federal, né, nessa Brasília, plano piloto, como sendo jovem, e pensar como, desde o início, essa segregação social, ela já foi pensada, né, quando você tira, por exemplo, pessoas da Vila IAPI, que era aqui pertinho do Bandeirante, Vila Telebrasília, e começa a jogar elas, né, e a Vila Telebrasília resiste até hoje, né, mas com muita precariedade. A gente tem essa construção de, por exemplo, quando você cria a Ceilândia, né, que são 30, você faz assim, a cidade perto, 40 quilômetros do centro, né, mas quando você pensa na mobilidade urbana, você consegue entender qual é essa diferença social, né? Qual é essa segregação social que existe no Distrito Federal. E é muito doido, porque no plano piloto você anda, você vai ver. Você não vê barracos, né? Você vê várias pessoas em situação de rua, mas que através da política, né? Que é uma política bastante higienista, que funciona no Distrito Federal, acabam tirando aquelas pessoas, mas você não vê. Que é uma diferença da realidade social, por exemplo, de São Paulo, de Fortaleza, que você vê um prédio enorme e do lado tem uma casa de pescador, sabe? Então, assim, existe a diferença social, mas essa diferença social não tem demarcada
pelos territórios. Por que teve tanta briga com relação à estrutural? Porque a estrutural é aquela cidade que está muito perto do plano, né? E eu lembro que a galera sempre falava assim, não, a galera não vai derrubar a estrutural agora, porque daqui 20, 30 anos eles vão vender isso aqui, eles vão tirar os catadores, e aí isso daqui vai virar uma grande cidade. Não deu certo até um ponto, né? Mas estão criando atrás, colado na estrutural, uma cidade, né? Que é uma cidade que vai ter um dos metros quadrados mais caros do Distrito Federal. Ali onde é a antiga rodoferroviária, né? Então você tem essa política, né, demarcatória, que a cidade vai marcar a sua condição social. E isso é muito doido. Eu acho que o Fábio trouxe um aspecto bem interessante, assim, que a gente precisa virar esse orçamento, né? Como é que você enfrenta os dados da violência? Você enfrenta com política pública, né? Você não é armando a sociedade. Você enfrenta com política pública. Então, já tem diversos estudos que mostram onde existe um sistema educacional de qualidade, sistema de saúde de qualidade, arte, cultura e lazer para a população, né? Quadras de esporte, praças. Você consegue virar o jogo, né? Você consegue tirar essa cidade do mapa da criminalidade e colocar ela no mapa da educação. E aí, o que tem acontecido é que os governos, né, que já passaram pelo Distrito Federal, em especial o último, né, ele tem feito o quê? Vamos falar sobre desigualdade militarizando escolas, porque a gente vai colocar igualdade. Porque os meninos do plano vai ser o mesmo. E a gente sabe que não é. Como foi dito, não chegou até hoje o coturno para os meninos usarem que estava previsto no uniforme. Não chegou a blusa da escola. Né? E aí, em compensação, o menino que chega de chinelo porque não tem tênis, ele é suspenso. Né? Então, assim, você tem esse demarcatório, essa demarcação, e que a gente precisa mudar esse quadro, né? E mudar esse quadro é fazendo mais investimentos na cultura, fazendo mais investimentos na educação, garantindo para as mães trabalhadoras, né, o acesso às políticas públicas básicas de educação, saúde, assistência e empregabilidade dessa juventude, dessas mães também, né? Então, acho que a política pública ela pode ser o grande instrumento de transformação, né? Que desvia esse lugar demarcatório. E é tão louco, porque, por exemplo, quando eu penso na Ceilândia, a Ceilândia já foi a cidade mais violenta do Distrito Federal, foi a maior periferia do Distrito Federal por muito tempo. E aí, quando a Ceilândia, né, por meio dos movimentos sociais, das ações, né, você tem os incansáveis moradores da Ceilândia que estão aí na luta há muito tempo, quando começou a mudar esse cenário, né, e a gente conseguiu acessar mais políticas públicas, você tem a criação do Pôr do Sol e Sol Nascente, né? E aí você transfere o olhar para esse lugar. E esse lugar ainda não tem postos de saúde, não tem escola, então acaba usando, né? Então, assim, para mim, Pôr do Sol e Sol Nascente de Ceilândia é tudo a mesma coisa. Só que a galera precisava criar